Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o nível mais baixo da modelagem de dados, que é a nossa modelagem física. O negócio vai ser Core, Dark Mode, tela preta. Se você é daqueles que curte bem mais a parte técnica, então vem comigo, você não pode perder essa aula. Oi pessoal, eu sou a Camis e essa é a nossa 8ª aula do nosso curso de modelagem de dados. Então, na verdade, essa é a terceira aula de uma sequência de aulas que eu estou explicando a parte conceitual da modelagem de dados, os 3 tipos que nós temos: modelagem conceitual, modelagem lógica e agora, por fim, a modelagem física. A gente está chegando na reta final do nosso curso, mas ainda tem bastante aula e bastante conteúdo para apresentar para vocês. A gente vai falar sobre normalização de banco de dados, a gente vai falar sobre dicionário de dados, sobre boas práticas, a gente vai construir um DER. Então, assim, tem bastante conteúdo legal, mas já estamos chegando na reta final. Já estou ficando com saudade deste curso. Tenho certeza que você vai gostar das demais aulas e principalmente desta aula agora, que vamos falar sobre modelagem física de dados. Na aula passada eu falei sobre a modelagem lógica. Se você não assistiu, pause esse vídeo e volta lá para assistir, porque você precisa entender essa continuidade. A gente vai pegar o diagrama que nós fizemos de modelagem lógica de dados e agora a gente vai transformar este diagrama em um diagrama para modelagem física de dados. Mas o que é a modelagem física? Como eu já falei nas demais aulas, modelar significa você criar um modelo que demonstre quais são as funcionalidades e comportamento do seu produto ou do seu sistema. A modelagem física é aquela que vai pegar as regras de negócio e vai transformar isso não em código, mas ele vai tornar isso um pouco mais técnico, de uma forma com que o seu SGBD, que é o seu sistema de gerenciador de banco de dados, ele consiga enxergar. Então aqui eu vou fazer isso utilizando o SQL Server, né? Eu vou modelar esse módulo como se fosse para um banco para utilizar o SQL Server, certo? Que é a linguagem que eu trabalho. Já trabalhei com Oracle também, mas hoje eu trabalho com SQL Server, então vou usar o SQL Server porque eu gosto do SQL Server e pronto, acabou. Então, na modelagem física, a gente não enxerga somente a parte de negócios, mas também quais são as limitações que o seu SGBD te proporciona, quais são as limitações que existem dentro daquele SGBD. Não sabe o que é o SGBD? Volta lá que tem uma aula que eu explico certinho esse assunto. E quais são os atributos que nós utilizamos numa modelagem física de dados? Então aqui a gente já coloca o nome das tabelas, exatamente como a gente vai armazenar essa tabela dentro de um banco. A gente já coloca os nomes dos atributos como os nomes das colunas que nós vamos ter dentro dessas tabelas. A gente já define as chaves primárias, as chaves estrangeiras, a cardinalidade de relacionamento que vai existir, né, entre essas entidades, entre essas tabelas. O tipo de dado que vai existir para cada um daqueles atributos, as constraints, que são as restrições para cada um daqueles atributos, as restrições para aquela tabela, para aquele sistema. Então, tudo isso, toda essa parte técnica, a gente faz e deixa prontinho ali no nosso diagrama, que a gente modela fisicamente aqueles dados. Então, eu trouxe aqui o mesmo exemplo que eu já trouxe nas minhas demais explicações sobre modelagem. A gente pegou um modelo conceitual, transformou ele em lógico, agora a gente vai transformar ele em físico, que é um módulo do sistema de matrícula. Então, eu trouxe esse módulo que é a parte de professor e aula, né? Um professor, ele pode lecionar diversas aulas. Então, como que ficaria isso na nossa modelagem física de dados? Então, aqui a gente tem a nossa tabela, a nossa entidade professor, que é a nossa tabela professor, exatamente, né, o nome que a gente vai armazenar essa tabela dentro do banco de dados. Então, a gente tem lá o CPF do professor, o nome do professor, a data de nascimento. A gente também tem o nosso atributo identificador, que a gente chamou de atributo identificador na modelagem conceitual, na modelagem lógica e agora na modelagem física a gente chama de atributo-chave, que é a chave primária, né, daquela tabela, que é o ID do professor, o que identifica aquele professor como um registro único. E a gente também tem a nossa entidade de aula, que tem lá o ID da aula, o ID do professor, que entra como chave estrangeira naquela tabela. Aí tem lá a descrição daquela aula, carga horária, data e hora daquela aula, a gente tem esses atributos. E além da gente definir quais são os atributos
exatamente o nome das colunas, da forma como elas serão armazenadas dentro do banco de dados, a gente também já define o tipo de dado para cada uma daquelas colunas, para cada um daqueles atributos. Então, a gente vê aqui que a gente tem o tipo de dados varchar, para o nome do professor, para a descrição da aula. A gente tem também o atributo ID como um inteiro, um identity. Gente, estou falando grego para vocês, então volta nas minhas aulas que eu expliquei cada um desses elementos, o que cada um desses elementos significa, certo? Aqui a gente vai falar só sobre essa representação gráfica mesmo, da modelagem física. E mais para frente a gente vai falar sobre normalização. Aqui a gente não está vendo nada, né, de que a gente consiga demonstrar e exemplificar uma normalização de dados, mas na nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, como que fica o módulo do nosso sistema, né, do nosso sistema de matrícula na modelagem física de dados? Exatamente dessa forma. Então, aqui já é um modelo prontinho para ser lido por um SGBD, que a gente já consegue olhar para aquilo e já construir as nossas tabelas, né, dentro do banco de dados. E como que a gente vai construir essas tabelas? Utilizando a linguagem de programação específica para aquele SGBD. Então, aqui eu até trouxe um exemplo para vocês de uma construção de uma tabela no SQL Server. Então, a gente vai usar essa linguagem e construir essa tabela lá dentro do nosso banco de dados. Certo, galera? Então, é mais ou menos assim que funciona. Temos a modelagem conceitual, que é mais alto nível, que vai falar com a parte de negócios, envolve o cliente. A modelagem lógica, que faz esse link entre a modelagem conceitual e a modelagem física. E a modelagem física, que é mais baixo nível, que vai conversar com o seu SGBD. Com o SGBD que você escolher, então é uma parte um pouco mais técnica. Galera, espero que tenha ficado muito claro para vocês, né, esses 3 tipos de modelagem. Espero que vocês tenham tirado proveito dessa aula. É uma aula bem curta, bem rápida, só para dar um conceito mesmo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre normalização de dados. E na próxima aula, a gente vai pegar todos esses conceitos que nós aprendemos até agora, a gente vai construir um diagrama de entidade de relacionamento e vai ficar bem mais claro para vocês todo como que a gente faz isso na prática, né? Colocando a mão na massa, certo? Muito obrigada mais uma vez pela atenção de vocês, espero que essa aula tenha sido boa, que você tenha curtido. Se você gostou, deixa um like para mim nesse vídeo, se inscreve nesse canal para não perder as outras aulas. Muito obrigada mais uma vez pela sua atenção, me segue nas minhas outras redes sociais, que tem várias dicas lá, e até a próxima aula.